dá respaldo tremendo sobre segurança. Temos muitos versículos na Bíblia Sagrada que nos levam a crer que estamos seguros em Cristo Jesus, que não temos medo do mal, que não temos temor do dia mau, que não tememos as afrontas, tanto naturais quanto sobrenaturais, tanto externas quanto internas, mas precisamos nos apegar a essas promessas. Precisamos nos apegar a essas verdades espirituais. Precisamos tomar posse. Interessante porque quando nós vamos ao dicionário olhar o que é medo, fobia, nem sempre nós seremos satisfeitos, porque o dicionário não nos atenderá em todas as fobias que infelizmente existem no planeta Terra e que são reais na vida ou nas pessoas. Se nós perguntássemos hoje, quantos aqui têm medos? Quantos aqui têm fobias? Eu acredito que praticamente todos ou quase todos levantariam suas mãos. E nós sabemos, queridos, que a porta da segurança nos livra da porta do medo. Quando nós adentramos a porta da segurança, seguro estou, não tenho temor do mal, eu sei quem é a minha segurança, eu sei quem é a minha confiança. A porta do medo é fechada e precisa ser fechada em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Sabemos que temos mais ou menos 8.000 promessas na Bíblia Sagrada e que essas promessas são para aqueles que creem. Você crê? A promessa é sua. Nós cremos. A promessa é para nós. Amém? Aleluia. Em uma certa ocasião, fizeram uma pesquisa e perguntaram a mais ou menos 500 pessoas, isso já faz algum tempo, de que você tem medo? E o universo de 500 pessoas apresentou ou se referiu a 7.000 medos. Há 7.000 tipos de medo. E quando nós começamos a estudar a Bíblia Sagrada acerca, melhor dizendo, do assunto, nós podemos entender que é possível sentir medo, é possível ter fobia, mas Cristo Jesus já nos libertou de todas elas. Fazendo uma pesquisa, vimos que o Brasil, infelizmente, está na liderança no ranking mundial de depressão. O Brasil está sendo recorde nesse assunto. Somos muitos no reino de Deus, na nação brasileira. Já chegamos a uma quantidade enorme, eu não saberia precisar agora quantos cristãos convertidos a Jesus de Nazaré temos na nação brasileira, porque dizer que é cristão não quer dizer que realmente seja cristão. Porque cristianismo não é uma religião. Cristianismo é intimidade com Deus,
baseada na absoluta graça de Jesus de Nazaré. Quando nós tratamos do cristianismo como uma religião, nós estamos muitas vezes saindo dessa verdade espiritual tremenda. O cristianismo é relacionamento com Deus, com o Pai, com Yahvé, baseados na graça, na absoluta graça de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Jesus disse que nós poderíamos até termos aflições, porém Ele venceu o mundo. Ele venceu por mim e por você. E às vezes eu vivo algumas experiências pessoais, e elas são muito boas e práticas para mim, porque eu digo assim: Senhor, que maravilha esta experiência, ainda que ela não seja tão agradável, mas isso é para que eu aprenda que o Senhor Jesus também passou por isso. Ele precisou sentir isso, vivenciar isso, para que Ele pudesse entender a mim em uma situação como esta. E isso nos dá segurança, isso nos dá conforto, saber que Jesus conhece na prática todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, sabe das nossas inseguranças, sabe de tudo aquilo que muitas vezes nos assola. Mas é possível você, como cristão, viver algum tipo de ansiedade? Sim, a Bíblia nos adverte que não devemos andar ansiosos sobre coisa alguma, mas sabemos que infelizmente no seio da igreja de Jesus vamos nos deparar com muitos temores, com muitas ansiedades, com muitas situações que só precisam ser levadas à luz da palavra de Deus para que elas sejam dissolvidas, resolvidas, aniquiladas, queridos. Lá em Isaías 41, e à medida em que for projetado eu vou adiantando aqui, nós vamos encontrar Deus falando com o seu povo Israel. A palavra profética veio para o povo Israel, para o povo físico, o povo separado, escolhido para ser o povo de Deus. Porém, todas as vezes em que nós caminharmos aqui hoje, nós vamos trazer essa verdade, essa realidade, essas promessas para nós, igreja espiritual de Jesus de Nazaré. Nós somos o Israel espiritual. Nós somos a igreja de Cristo. E nós precisamos entender que ainda que o Senhor tenha falado lá, haverá sempre a essência espiritual da palavra para mim e para você, para a igreja de Jesus. E o Senhor fala conosco hoje, a partir do versículo 10. Não temas, fale para o seu irmão, não tenha medo. Fale mais uma vez, não tenha medo. Assim diz Yahvé, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti
E eu gostaria de falar aquilo que repetimos tanto no semestre do ano passado, no segundo semestre. Aquele a quem El Shaddai decidiu abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Versículo 12. Aos que pelejam contra ti, busca-los-á, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa nenhuma, aqueles que fazem guerra contra ti. Versículo 13. Porque eu, Yahvé, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Aleluia! A mão direita fala do poder do nosso Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, repita comigo, não temas, que eu te ajudo. Versículo 14, mais uma vez. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, porque o teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia. Quantas vezes você leu não temas nesses versículos? Quantas vezes Isaías disse: não temas? Nós encontramos 3 vezes nos versículos lidos essa expressão vinda da boca de Deus. Vinda da boca de Deus. Não temas, não temas, não temas, não tenhas medo, não tenhas medo. Qual a primeira razão para não termos medo, para não temermos? Porque a presença de Deus está conosco. Eu sei que é um pouco de responsabilidade que eu vou compartilhar aqui. Mas muitas vezes eu saí deste lugar às 3 da manhã, trabalhando aqui na secretaria do templo. E o meu marido falava: não faça isso, é perigoso. E eu dizia: mas eu não tenho medo. Eu abro a porta, eu olho, eu observo, mas não é conveniente. E eu dizia: mas eu não tenho medo. E realmente, queridos, eu saí muitas vezes, talvez você esteja me ouvindo e pensando: mas isso é irresponsabilidade. Até certo ponto, sim. Mas eu nunca senti medo. Eu sempre acreditei que os guerreiros de Yahvé andam comigo à direita, à esquerda, e que eles vão à frente, que eles vigiam por trás. Então o Senhor está dizendo: a minha presença está com você, igreja. Ele estava dizendo ao seu povo Israel. E Ele está dizendo agora a mim e a você: a minha companhia está com você em todas as circunstâncias. Fale: em todas as circunstâncias. E em todos os lugares você estará seguro. Aleluia. A porta da segurança. Outro aspecto tremendo que nós podemos considerar aqui: não te assombres. O que é estar assombrado? Eu diria estar apavorado, não é assim?
Não esteja apavorado. Você tem outros sinônimos aí para a palavra, mas eu diria apavorado. Não esteja apavorado, porque eu sou o teu Deus. Há uma relação de intimidade de Deus para conosco. Deus estava dizendo ao seu povo Israel: não fique assombrado, não fique apavorado. E nós vamos sempre encontrar essas questões em um contexto de guerra, de enfrentamentos, de questões sempre de perseguição ao povo de Israel. E o Senhor diz: não fique assombrado, não fique assim. Eu sou o teu Deus, eu estou dando a mim mesmo a ti. Ele diz nesta noite à sua igreja, nós estamos traçando um paralelo. Ele está dando a si mesmo a ti, a ti, a ti. Eu digo que ouvir experiências, testemunhos de outros é muito bom, mas contar os nossos é melhor ainda. Contar as nossas experiências, contar aquilo que estamos vivendo acerca deste Deus que nos alcançou de forma sobrenatural, é maravilhoso. O Senhor ainda diz mais: eu te fortaleço, eu te dou a minha força. Existe força maior do que a do nosso Deus? Do Deus que fez os céus, a terra, fez o mar, fez tudo o que neles há. O Deus que nos criou. Ah, por mais que você veja na Netflix personagens que expõem sua força, como no passado, o incrível Hulk. O nosso Deus está além, 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 muito além, queridos. Ele é a nossa força. E Ele diz mais: a minha promessa é o teu auxílio, porque eu te ajudo. Não somente te dou força, mas eu estou dizendo a ti que a minha força te sustentará em qualquer tempo e em qualquer situação. Sou o teu sustento. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eu acho tão tremendo quando Deus usa a palavra destra, porque está falando do seu poder. Estendi a minha destra sobre ti, Israel. Estendi a minha destra sobre ti, em Sejeque, em Formosa. Estendi a minha destra sobre a tua família. Estendi a minha destra sobre os teus negócios. Ele está estendendo. Aleluia! Aleluia! Ele estende, Ele está estendendo. E com certeza, queridos, aquilo que muitas vezes é pesado demais para nós levantarmos, Ele já levantou. Eu estava comentando isso. A palavra de Deus é poderosa. Jesus de Nazaré veio à terra, nasceu, cresceu, trabalhou em uma carpintaria com seu pai adotivo José, viveu entre os homens. Aos 30 anos começou o seu ministério. Ele cumpriu toda a vontade do Pai. Ele morreu crucificado em uma cruz romana. Ele ressuscitou ao terceiro dia, foi ascenso aos céus. Mas sabem qual é, assim, eu diria, o esplendor de tudo isso?
Ele pegou a sua igreja, você e eu, e falou: vamos, 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 vamos. Nós também, queridos, fomos ascensos às regiões celestiais, aleluia. O nosso lugar não é aqui na terra, em um quadrado, choramingando, comendo milho. Ele nos ascendeu e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Estamos com Ele, estamos nele, somos dele e nele somos mais do que vencedores. Jesus de Nazaré pode nesta noite dizer: eu sou o teu sustento. Eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Senhor. Agora Isaías 43, a partir do versículo 1, continua aqui o profeta trazendo a palavra ao povo de Deus, ao Israel de Deus, e o Senhor diz: eu sou o único Salvador. Não adianta, Israel, você buscar em outros deuses. Não adianta você correr atrás de outros caminhos. Eu sou o único Deus, o Deus que pode te salvar. E diz assim: mas agora, assim diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, fale forte, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E continua a palavra profética: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E continua o capítulo 43. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, aleluia. E eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Não temas. Nós estávamos em uma escola chamada Escola de Líderes, no templo onde a igreja se encontrava, se reunia, e em uma daquelas noites, as aulas terminaram e eram 3 turmas e eu ensinava uma e as outras 2 tinham outros líderes, outros mestres, vamos dizer assim. E eles terminaram mais cedo e desceram. E ao lado do templo estava se levantando uma grande construção. E essa construção já tinha paredes, já tinha teto, mas as portas estavam abertas, as janelas também. Não havia segurança para nós que estávamos ali, ao lado. E naquele dia nós tínhamos terminado a aula e tínhamos uma discípula que iria morar em Goiânia. E eu disse assim: vamos orar pela nossa irmã, vamos abençoá-la antes de enviá-la a Goiânia. E de repente, quando começamos a orar, eu ouvi alguns gritos horríveis, gritos de assombro, de pavor.
E imediatamente eu saí daquela sala, larguei a turma e saí. Quando os que conheciam o templo antigo sabem ali onde ficava a secretaria, pisei ali naquele degrau mais alto, a irmã, não vou citar o nome, que tinha passado aos gritos, estava grávida, estava apavorada, e entrou em um dos banheiros, trancou a porta, e eu vi diante de mim, como se eu estivesse aqui diante da Maiane, um homem encapuzado, todo enluvado, todo fechadinho, só os olhinhos aparecendo, e uma arma apontada assim, ó, na direção do meu peito. Aqui. Queridos, eu me lembro dessa história e me lembro o quanto orar e jejuar é maravilhoso. Eu estava em um jejum de 21 dias. E eu estava tão reforçada pela presença de Deus, que na hora em que eu olhei e vi aquele homem com a arma na minha direção, eu não tive medo. Eu gritei: aqui você não entra. E ele me olhou. Os lá de dentro não tinham percebido, mas de repente um irmão escutou a minha voz e a forma como eu disse, saiu correndo, e quando o irmão chegou, aquele homem já tinha dado ré, foi saindo com a arma apontada para mim, foi dando ré e desapareceu. O irmão correu, fechou a porta, enfim, fizemos tudo o que tínhamos que fazer, acionamos a polícia, mas ninguém encontra. A pessoa tira as luvas, tira o capuz, tira tudo e anda tranquilamente no meio dos outros. Mas essa é uma das experiências que eu já vivi. A confiança que brotou foi tremenda demais. E naquela hora, naquele momento, eu entendi que, ainda que eu fosse povozinho de Jacó, Ele estava cuidando de mim. Ele disse isso ao seu povo lá na Babilônia. Essa palavra foi para o povo na Babilônia. Ah, não temas, vermezinho, não temas, povozinho de Jacó. Imagine, mais traiçoeiro do que fora Jacó antes de ter um encontro com Deus no Val de Jaboque. E ainda assim Deus dizer: não temas, porque não importa o que você foi, o que conta é o que você é. E nessa noite Deus está nos dizendo: não importa o que você foi sem ter Jesus de Nazaré em sua vida, importa o que você é hoje em Cristo Jesus. Aleluia. Algumas razões para não temermos dentro desses versículos. Porque eu te remi, eu te resgatei. Você era escravo de Satanás, você não tinha como pagar essa dívida. Por si só, jamais pagaríamos a dívida contraída por Adão e Eva. Jamais pagaríamos. Mas Jesus veio e pagou a dívida no meu lugar e no seu. A porta da segurança está aberta. Aleluia! Há um louvor que diz: que segurança tenho em Jesus. Nele desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Eu estava meditando nesse texto, herdeiro de Deus. Só isso aí já dá uma pregação dentro da porta da segurança. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Aleluia! Glória a Deus. Não tenha medo, eu te remi. Eu já te dei gratuitamente todas as coisas. Tu és minha propriedade. Ele cuidava de mim, Ele cuidava de você. Se você parar um pouquinho para pensar lá no passado, algum fato a ser rememorado de cuidado extremo de Deus,
Eu creio que sim. No presente, há algum fato que você esteja vivendo onde você vê o cuidado de Deus, a segurança de Deus? Sabem, queridos, somente quando nós passamos a estudar a palavra de Deus, é que o Espírito Santo encontra espaço para trabalhar em nós. Eu não vou adentrar a esse terreno, porque senão eu vou falar outras coisas que vão fugir. Mas vão vindo tantas coisas à nossa mente, quando nós começamos a ministrar a palavra, principalmente dentro desse tom, dessa nuance profética. Porque essa palavra profética de Isaías é tremenda. Eu mesmo estou dizendo, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não está dizendo que nunca passaremos pelas águas. Há muita gente por aí que até se diz cristão, ou um dia alisou bancos de templos evangélicos, mas não nasceu de novo, que aponta, mas não é cristão, não serve ao Deus vivo. Por que continua vivendo assim? Por que continua vivendo tantas dificuldades? Por que tem tanta miséria? Por que passa por isso? Por que passa por aquilo? O Senhor não disse a Israel que ele não passaria pelas águas, não disse que ele não passaria pelo fogo, e está dizendo a nós também, quando vocês passarem, ou seja, estão sujeitos a passarem, mas quando passarem pelas águas, ou quando também passarem pelo fogo, vocês não vão submergir, vocês não serão queimados, a chama não arderá em vocês. E neste momento, nós podemos experimentar a porta da segurança, a porta do consolo de Deus, a porta que realmente suplanta toda a pressão que existe sobre nossas dificuldades. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, eu dei a Etiópia e Sebá por ti. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Ainda que nas dores e nos transtornos, eu estou contigo, eu não vou falhar. O salmista disse assim: fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós podemos até passar pelas águas e pelo fogo, mas Ele estará conosco eternamente. Amém, amém. Esse texto também fala de fruto espiritual. A semente que plantamos pode parecer que pereceu. E eu vou falar disso sobre família. Eu me lembro os momentos em que vivi com os meus filhos. Alguns momentos de altos e baixos. E a minha caçula era ainda uma adolescente entrando para essa fase, e um dia nós estávamos no ministério celebrando ao Senhor, e Deus trouxe uma profeta, uma pastora que se movia no profético de uma forma poderosa, e ela não me conhecia, não sabia quem eu era. Eu estava ali no meio do povo, ajudando a servir as pessoas, e quando terminou a celebração, ela veio e me entregou um pedacinho de papel, e naquele pedacinho de papel, queridos, para a honra e glória de Deus, estava tudo o que nós declaramos aqui até agora. E em um determinado momento, nós tivemos uma situação em casa, referente à minha filha caçula, e
o Senhor trouxe de uma forma clara toda essa palavra. A sua semente, Eliane, dará fruto. Você hoje está chorando, plantando a sua semente. Saiba que você voltará sorrindo, trazendo os seus molhos. A palavra profética nesta noite é forte. Você está hoje plantando a sua semente com lágrimas. Eu sei o que é isso. Eu sei de cátedra o que é plantar sementes com lágrimas. E eu sei o que é voltar trazendo os molhos com alegria. Por mais que você conte o seu testemunho para mim, ele não será tão eficaz quanto a minha experiência pessoal sobre isso. Viva a sua experiência. Viva o seu momento com Deus. E você realmente vai poder declarar: eu semeei com lágrimas, porém estou voltando ou voltei com alegria, trazendo os meus molhos. Eu semeei com lágrimas, porém voltarei. Fala do futuro. E eu declaro de um futuro próximo em nome de Jesus. Com alegria, trazendo os meus molhos. Amém? Queridos, eu canalizei para a família, mas isso aqui é em todas as situações. Agora vamos para o 44. Isaías 44. Israel, o escolhido do Senhor. Fale assim, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e fale o seu nome. Homem é escolhido, mulher é escolhida. Então fale o seu nome bem audível, porque o reino do Espírito tem horror quando nós liberamos bênçãos sobre nós mesmos. O reino do Espírito endemonia, odeia quando nós liberamos bênçãos sobre nós. Então levante sua voz e fale o seu nome. Eliane, bem forte. Fale de novo. Eliane, escolhida do Senhor. Amém. Aleluia. Somos a igreja de Cristo escolhida. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Que maravilha. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Eliane. Não temas, ó Jacó, servo meu, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência, sobre a tua posteridade, sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre os teus bisnetos, sobre os teus tataranetos, enfim. Eu costumo dizer, feliz aquele que tem antes de si servos de Yahvé Deus em sua família. Felizes os que têm ascendência lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Eu penso, as orações dos meus pais me livraram de tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim que eu poderia ter vivido. Porém, as orações diante do trono me livraram. As nossas orações estão livrando a nossa descendência. A nossa palavra profética está livrando a nossa descendência de coisas ruins. E Yahvé Deus, aleluia, fez uma aliança conosco através de Jesus de Nazaré. E dentro deste texto, Ele está confortando seus filhos com promessas de grandes bênçãos espirituais. Fale comigo assim: o Espírito Santo
é o melhor antídoto contra os meus temores. Amém? Existe um antídoto contra os nossos temores. Aleluia. Estamos, queridos, estamos caminhando numa grande e rápida velocidade. Não estávamos tanto, mas estamos, porque o Senhor, o nosso Deus está dizendo nesta noite: depressa, minha noiva, depressa, a porta da segurança está aberta, depressa, noiva minha, depressa, minha amada, depressa, meu Israel espiritual. A porta da segurança está aberta. Aleluia, aleluia. Eu vou fazer algo sobrenatural. Eu vou derramar água sobre quem tem sede. Engraçado que é só sobre o sedento que a água virá. Eu vou mandar torrentes de águas, de chuvas sobre a terra seca. E essas torrentes nem precisam ser chuvas. Deus abre águas onde Ele quer. Deus inunda onde Ele quer inundar. E eu vou mandar o Espírito sobre a tua posteridade, sobre a tua família, sobre os teus. 51:12. A salvação eterna para Sião é também para a noiva de Jesus, para a sua igreja, para mim, para você. Sião refere-se a Jerusalém. Sião refere-se à terra prometida. E diz aqui o versículo 12 de Isaías 51, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem? Que coisa tremenda. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Aleluia. Quando se fala de Sião, está tipificando toda a terra de Israel, Jerusalém. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Yahvé, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Não há outro, ó meu povo de Israel. Somente eu, Yahvé, posso acudir a Ensejeque em Formosa. Somente eu, Yahvé, posso derramar água sobre o sedento neste lugar. Somente eu, Yahvé, posso fazer jorrar águas torrenciais onde a terra está seca. Somente eu, Yahvé, posso dar consolo, segurança e proteção. Que maravilha, que maravilha. Eu queria dizer a você que quando nós sentimos medo, nós estamos pecando. Sim. A palavra de Deus tem todo o respaldo para que nós aprendamos a confiar no Senhor e depender dEle. Quando nós sentimos medo em qualquer área que seja, nós estamos liberando incredulidade, e a incredulidade é inimiga da fé. Eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de viajar de avião, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Meu Deus, poderíamos enumerar muitas situações. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Você está pensando agora sobre isso, você sabe. Mas o Senhor está dizendo a mim e a você nesta noite: não tenham medo, porque o medo é um ato de incredulidade.
O medo, ele rouba a fé. Quando você demonstra medo, você está demonstrando mais consciência do poder do mal do que do poder do nosso Deus. É o que eu falo, eu não gosto muito de ficar contando vantagens de coisas que o diabo faz. Porque nós enaltecemos muito, às vezes, a força dele, quando na realidade nós precisamos enaltecer a força do nosso Deus. Quem concorda com isso? Sim. Enaltecer a força do nosso Deus. Conte as maravilhas do Senhor e faça o inimigo fugir. Abra a boca, cante um hino, adore ao Senhor, toque o seu instrumento, testemunhe, fale o que você quiser falar, onde você passar, não importa, onde você estiver, faça isso, porque toda a força do mal desaparecerá em nome de Jesus de Nazaré. Isaías 54. A partir do 4, a futura glória de Sião, a futura glória de Jerusalém. É o som que precisa ficar um pouquinho melhor aqui para mim. Eu sei, eu afastei propositadamente para ver até onde eu podia. Isso foi propositadamente. Estou forçando demais aqui a minha garganta e o efeito me ajuda. Eu não preciso gritar, mas também não forçar tanta garganta. A futura glória de Sião, de Jerusalém. Não temas, fale comigo. Não temas. De novo, homens, só os homens. Mais uma vez. Toda a igreja. Porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade. E não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Não te lembrarás da vergonha, da humilhação da tua viuvez. Nós vivemos em um contexto bem diferente. Porém aqui, quando uma mulher ficava viúva, ela estava totalmente desprotegida. Sem segurança, exposta, e se tivesse filhos, toda a família. O Senhor está dizendo, não fique nem um pouco preocupado sobre isso, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Eu ensinei isso para uma amiga que não é ainda cristã em Jesus de Nazaré, e conversei com ela sexta-feira, e ela contou algumas coisas, e eu falei assim, Yahvé é o teu marido, e o pai dos teus filhos, e é uma pessoa que tem um estilo de vida muito bom, porém a viuvez fere. Como a viuvez fere? E ela disse assim, eu estou dizendo isso diariamente dentro da minha casa, porque eu aprendi com você. Eu fiquei até assustada, porque eu não me lembrava que tinha falado isso para ela. Eu falei isso diante do túmulo do Oliveira. Enquanto aquela urna descia, o meu espírito se moveu numa palavra de oração, que como eu gostaria de me lembrar de pelo menos 20 palavras daquelas que eu liberei. Mas esta está gravada no meu espírito. Tu és o meu marido, marido de viúva. E tu és o pai dos meus filhos, tu és pai de órfãos. Aleluia. Algumas razões tremendas para isso. Nosso relacionamento pessoal com Deus. Eu sou o teu Criador, eu sou o teu marido. Você não está sozinho, e esse marido agora eu vou alargar no sentido genérico. Você não está sozinho, você não está sozinha. O teu marido é o Senhor.
Ele está dizendo, assim como o marido se esmera, infelizmente não é muito a realidade também que nós conhecemos neste tempo, na nossa geração, na nossa cultura ocidental, mas assim como o marido se esmera para cuidar da esposa e da família, como o marido dá tudo de si, como ele ama, porque a Bíblia não manda a esposa amar o marido, manda o marido amar a esposa, e em consequência do amor que o homem libera sobre a esposa entra na posição de dar em troca numa porção muito maior. É isso aí. Ame a sua esposa e você verá a transformação em seu casamento. E o Senhor está dizendo aqui que Ele é realmente aquele que nos ama, aquele que cuida de nós. Ele fez uma aliança conosco, Ele nos promete o seu cuidado protetor. Ele está nesta noite dizendo a mim e a você: eu os justifiquei através do sangue do meu Filho derramado sobre o Calvário. Vamos para Romanos 5,17 e ouça ou acompanhe ali o que diz o apóstolo Paulo. Recebemos o dom da justiça de Deus. Amém? Você pode orar comigo? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Amém? Quem é esse um só que trouxe essa maldição, essa morte? O homem, Adão, lá no passado. Mas quem é esse que traz essa vida abundante? Jesus Cristo de Nazaré. Agora, Romanos 8, 33, 34. Gostaria que você também orasse comigo. 33, 34 diz assim: pense agora em você. Não pense em sua família, A, B, C, D. Não pense em seu esposo ou sua esposa. Pense em você agora. Coloque-se dentro desse texto. Entre dentro do texto. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quantos aqui tem essa convicção? Então vamos falar de novo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do poder de Deus e o que também intercede por nós. Aleluia. Quem tentará acusação contra você, igreja de Jesus? Quem tentará acusação contra você? E ainda que intente, você libera, perdoa e chama a justiça de Yahvé. Entrega para Yahvé. Tzidekeну. A justiça virá dele. E concluindo, vamos considerar algumas coisas aqui, alguns passos que nos ajudarão a ser livres do medo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós tínhamos preparado um louvor para soltar mecanicamente, mas assim, confesso que me esqueci. Só que assim que eu terminar aqui, eu vou orar e aí nós vamos soltar o louvor, amém? Algumas considerações que vão nos ajudar a sermos livres do medo.
Você está firme de que a porta da segurança está aberta para você, para o seu casamento, para a sua família? Amém? Aleluia. Os medos do diabo são sempre falsos. Fale assim: o diabo é um mentiroso. E as suas mentiras não vão me causar dano algum. O medo é perigoso. Ele sempre transforma em realidade as coisas que nós tememos. O medo pode criar o mal de uma forma assim como a fé cria o bem. O remédio para o medo é a fé e o amor. Quantos creem nisso? Então fale assim: o remédio para o medo na minha vida é a fé e o amor que a palavra de Deus exerce sobre mim. Aleluia. Agora você pode repetir após mim assim: nisto é em mim aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo eu mantenha confiança, pois segundo Ele também sou eu neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, através de Jesus de Nazaré, lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme, que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Aleluia. Feche os seus olhos mais uma vez, por favor. Fale com o Pai o que está aí dentro do seu coração, para que seja produzido pelo Espírito Santo. É um momento rápido, mas um momento seu com o Espírito Santo. Nós vamos liberar mais um pouquinho o volume do som aí, para que você tenha liberdade de orar. Aumente o som, por favor, para que você possa orar, para que você possa pedir ao Espírito Santo agora o som mecânico, para que as pessoas possam ter liberdade de abrir seus lábios. Não deu? Fale com o Senhor. Você não precisa gritar, mas fale agora sobre o que você ouviu. Se há medos, diga para o Senhor agora que você quer ser liberto, liberta. Se há algum tipo de temor que tem travado você, porque o medo trava, o medo paralisa. Medo de orar, medo de cantar, medo de tocar, medo de dançar, medo de liberar a palavra de Deus, medo de pregar o Evangelho, medo de abrir uma célula, medo de trabalhar, medo de escuro, medo de barata, medo de viajar de avião, medo de dirigir, medo do marido, medo dos filhos, medo da esposa, medo de altura,
medo de entrar em um elevador, medo de ficar pobre, medo de perder o que tem, medo de ficar doente, medo da escuridão, medos, 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 quantos medos, medo de ficar sem salário, medo de não dar conta de pagar a prestação da casa própria, medo de não pagar a prestação do veículo que está financiado, medo, 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 medo de um filho adoecer, medo da morte na família, medo, medo, medo. Senhor, nós colocamos a igreja diante de Ti. O Senhor nos disse: quando passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Quando passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará, nem a chama arderá em nós. Pai, essa metáfora se refere a todas as situações que nós vivenciamos na terra. As águas e o fogo representam todas as nossas dificuldades, todas as nossas circunstâncias, todas as nossas lutas, todas as nossas intempéries. Mas hoje nós estamos diante do Senhor, do Deus que falou ao seu povo Israel e continua falando ao seu Israel espiritual, a igreja de Jesus na terra. E o Senhor está dizendo: não tenham medo, passem, entrem pela porta da segurança. Segurança em mim, em todas as áreas, em todos os sentidos. Segurança, confiança, confiança, confiança. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Confiem em mim, descansem em mim. Oh, lebalabachara bababa bababa babá. Yasalá catara catere. Do solocotolocotototoro, oh, medo de morrer, medo de não ir para o céu, meu irmão, porque você tem medo de não ir para o céu, se você já aceitou Jesus de Nazaré como seu único Salvador e Senhor, e você tem esta confiança eterna firmada dentro de si. Por que, meu irmão, você tem medo? Nesta noite, lance-se aos braços de Jesus de Nazaré. Fale ao Espírito Santo: eu tenho esse medo, mas eu creio que Jesus já pagou o preço por mim uma vez por todas. Eu não vou para o Hades, porque Jesus me comprou quando eu ainda era pecador. Quando eu ainda era pecador, eu não merecia nada. Jesus me comprou, Jesus me alcançou, Jesus me tomou, Jesus me remiu. O preço está pago. Satanás, o preço está pago. E tu sabes disso, Satanás. Tu sabes que o preço está pago. Eu não tenho dívida contigo. Pai, nós pedimos que o Espírito Santo nos leve a confessar todos os nossos medos, a pedir perdão por eles, a pedir perdão pela incredulidade, que o Espírito Santo cure através de Jesus de Nazaré todas as marcas que estão na nossa alma, todas as marcas que geraram medo, todos os acontecimentos passados, todas as circunstâncias que geraram medo. Nós confessamos agora como igreja, em nome de Jesus eu confesso, confesse também. Senhor, nós renunciamos a todos os espíritos malignos que vieram contra nós porque encontraram pouso através do medo. Satanás e seus demônios só vêm e ficam onde eles encontram base legal, onde eles encontram área.
E eu declaro hoje, em nome de Jesus de Nazaré, não há habitação para Satanás e seus demônios nas nossas vidas, porque nós estamos confessando, nós estamos nos arrependendo, nós estamos lançando fora, em nome de Jesus, o medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Onde o amor de Deus está, não há lugar para o medo. Onde o amor de Deus está, a porta da segurança está aberta. A confiança no Senhor é real. Oh, recatalababá. Chame agora o sangue de Jesus sobre a sua vida. Banhe-se mesmo, tome um banho, mergulhe agora, mergulhe como Naamã desceu, como Naamã mergulhou, aleluia, mergulhe no sangue de Jesus. Veja-se agora, ainda que pareça uma loucura, é espiritual, não é literal. Espiritualmente, entre no sangue de Jesus, banhe-se no sangue de Jesus, receba a vida, receba a fé, em nome de Jesus. Assim que eu ministrar essa bênção araônica, nós vamos cantar o louvor que já está pronto. Amém, igreja? Que a Vé te abençoe e te guarde. Que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a Vé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, shalom, shalom. Quem sabe cantar esse louvor, vai cantar comigo.